Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor, o que acontece, igreja? Os homens se desviam do mal. O que acontece? O temor ao Senhor vai fazer com que os homens se desviam do mal. Irmãos, vamos aqui fazer uma análise. Vamos, como eu falei de manhã, vamos examinar a si mesmo. Porque muitas são as pessoas que perderam o temor, o respeito, a reverência a Deus, e elas acham que está tudo certo, está tudo bom, está tudo, vida que segue, como muitos dizem. E a gente pode aqui, irmãos, ver o que tem feito muitas pessoas a estarem nessa decadência do temor. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra, a fé ela está assim, sendo então fortalecida no nosso coração. Veja, eu cheguei a uma conclusão, irmãos, que quando eu deixo a minha fé esfriar, quando eu retrocedo na fé, quando a minha fé diminui, sabe o que acontece também? O temor vai se perdendo, o temor vai diminuindo. Veja que muitas pessoas deixaram de temer porque a sua fé foi abalada, porque a sua fé diminuiu. E aí a gente vê, irmãos, o que a gente vê aqui que Provérbios está nos deixando bem claro, que quando então nós tememos a Deus, nós fugimos do mal. Aí a pergunta é: você está fugindo do mal? Você tem fugido da aparência do mal? Você está fugindo do pecado? Porque, irmão, se você não está conseguindo fugir do pecado, fugir do mal, é um sinal que o temor se perdeu ou o temor diminuiu. Por quê? Porque a sua fé esfriou, a sua fé diminuiu. Com a fé fortalecida, com a fé, irmãos, ativa, praticando a palavra em obediência a Deus, nós vamos, ter a condição de resistir, de dizer não para as coisas erradas. Mas quando a nossa fé está abalada, quando a nossa fé se esfria, irmãos, o temor vai diminuindo, o temor vai se acabando, e aonde muitas pessoas não conseguirão então se manter íntegra. A pessoa ela não conseguirá, irmãos, viver uma vida sem se corromper. Ela logo se corrompe. Logo o seu coração está sujo, cheio de injustiça, traição, calúnias, cheio de tanta maldade que o inimigo coloca diante da vida das pessoas. Eu estava dizendo de manhã, irmãos, que se a gente não tiver o temor restaurado, se a gente não tiver a reverência a Deus voltada, com o coração por completo, tem gente que vai chegar a um ponto que ela vai ser envolvida a qualquer tipo de prazer que o mundo vai oferecer, seja ilícito, seja, irmãos, ação da carne, seja qualquer coisa. A pessoa, quando não teme, como a pessoa fala assim: não, isso aí depois eu vejo, depois eu me conserto com Deus, isso não tem nada a ver. Já ouviu, irmãos, a frase não tem nada a ver? Tem enganado muitas pessoas, tem levado muitas pessoas a acumularem pecados sobre pecado, erro sobre erro. Por quê? Porque está faltando o temor. Eu quero fazer aqui uma análise. Eu fiz isso de manhã também. Eu vou citar aqui algumas coisas. Claramente, irmãos, além disso, existem tantos outros fatores que podemos então analisar para chegar a uma conclusão se a nossa fé está então se esfriando, se o temor diminuiu. É claro que cada um vai chegar às suas conclusões, porque olha só, como
Deus. É só você ver a sua vida cristã no início da caminhada. Como era? Como era que você, irmãos, né, começou ali na conversão? Vamos dizer, naquele primeiro amor, naquele momento que você tinha, irmãos, um envolvimento com Deus frequente. Como que você era? Você lembra? Esse momento do primeiro amor, esse momento do início de tudo, irmãos, a pessoa está temente a Deus, ela está ali com o coração voltado. Eu vou obedecer, eu vou respeitar. Deus, a pessoa ela anda com todo cuidado para não errar contra Deus. Antes de entrar nesse ponto aqui, igreja, eu só quero deixar bem claro. Tem gente que às vezes entende que o temor é levado, relacionado ao medo. Como assim? Tem gente que teme a Deus com medo de para não ir para o inferno. O temor não é medo, não está relacionado ao medo. Temor é obediência, temor é respeito, é reverência. Temor, irmãos, é quando então nós estamos voltados, para Deus ali. Não é medo não. Se está sendo medo, não está sendo temor. Não sei se você já viu pessoas dizerem assim: eu tenho medo de ir para o inferno, por isso que eu vou para a igreja. Eu tenho medo do diabo me pegar, por isso que eu me conserto com Deus. Irmãos, temor não está relacionado a Deus. O temor é obediência, é reverência, é estar, irmãos, voltado para Deus, entendendo aí em todo o tempo que eu vou viver diante da submissão divina, onde o Senhor vai estar me ajudando. Então, voltando aqui para essas perguntas que eu quero fazer: como saber se você teme a Deus? A primeira coisa, irmãos, você consagra a sua vida a Deus? Você consagra o seu dia a Deus? Veja, quando a pessoa está temendo a Deus, ela logo pela manhã, independente da hora que ela acorda, ela apresenta a vida dela a Deus, numa oração, num momento com o Senhor. Senhor, eu apresento o meu dia, o meu trabalho, apresento ao Senhor o que eu vou fazer, se a pessoa vai viajar, se a pessoa vai estudar, se a pessoa vai fazer alguma coisa. O que ela faz? Ela consagra a Deus. Quando nós vivemos uma vida de consagração, quando nós vivemos uma vida, irmãos, lembrando que a vida não é nossa, mas pertence ao Senhor, nós dedicamos a Ele. Isso é sinal de temor, Pastor, eu já fiz isso, hoje já não faço mais. É hora de refletir, é hora de analisar. O meu temor foi abalado, o meu temor está diminuído, ou quando não, se o temor já se perdeu. Irmãos, quem teme se consagra a Deus. Quem respeita a Deus vive em consagração para Deus. Amém, igreja? Outra coisa, quando você vai comer, seja um café da manhã, seja um almoço, seja um lanche, seja qualquer comida ou bebida, quem teme a Deus, irmãos, ora abençoando o alimento e agradece pela oportunidade que está tendo diante daquilo que ela vai comer ou beber. Já viu, irmãos, no primeiro amor, a pessoa está abençoando tudo. Senhor, abençoa o meu alimento, abençoa a minha comida, abençoa o pão de cada dia, eu abençoo esse lanche que eu vou fazer, Senhor, essa água que eu estou tomando, Senhor, isso que eu estou bebendo aqui, Senhor, eu abençoo. Ela não é assim, irmãos. Quando a pessoa está no primeiro amor, ela está abençoando tudo. E aí passa-se os anos, passa-se o tempo, a pessoa ela come sem apresentar a Deus, ela come, ela bebe, ela vive, irmãos, uma vida comum. Será que, irmãos, o temor não foi perdido? Outra hora você fazia, agora você não faz mais? Outra hora você consagrava a Deus, abençoava o que iria comer, apresentava a Deus ali. Hoje já tanto fez, tanto faz. Quando eu lembro eu faço isso. Quem teme, irmãos,
abençoa. Quem teme, irmãos, lembra do coração grato. Não, eu sou grato a Deus, pois quantas pessoas não têm a oportunidade de comer o que eu estou comendo, de beber o que eu estou bebendo, né? Outra coisa, irmãos, quem teme, ora pelos seus familiares, abençoa os seus familiares. Veja que Paulo vai falar que quem não faz isso, quem não luta pelos seus, é pior do que o infiel, porque negou a fé. Se está negando a fé, está falhando na fé. E se está falhando na fé, irmãos, o temor diminui. Será que você tem orado pela sua família? Pelos seus filhos? Será que você tem orado pelo seu cônjuge? Você tem orado pelo seu pai, sua mãe? Pastor, outra hora, em outro tempo, eu fazia isso. Eu orava, eu apresentava a vida deles, colocava a vida deles diante do Senhor. Hoje, eu nem lembro quando é a última vez que orei por eles, ou com eles. Então é algo para a gente parar para refletir. É algo para a gente parar, irmãos, para analisar se estamos temendo a Deus, ou se estamos enganando a si mesmo, achando que está tudo bem, está tudo certo, vida que segue e vamos para frente. Olha outra coisa aqui: quem teme a Deus, irmãos, não fica falando mal das pessoas. E eu quero dar uma referência nisso, Salmo 34, a partir do verso 3. Salmo 34, a partir do 3. O que o salmista está dizendo, igreja? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Quem teme não fica falando mal dos outros. Quem teme, irmãos, não fala mal, né, das pessoas. Não fica falando mentira, não fica falando, né, coisas que para enganar, para tirar proveito. O sinal de que estamos temendo é: eu não falo mal das pessoas. Se eu falo mal das pessoas, irmãos, está faltando temor. Eu dizia para as pessoas hoje cedo aqui na igreja, que se você respeita o seu cônjuge, o cônjuge aqui, você pode entender, pode ser o cônjuge, marido e mulher, pode ser um filho, pode ser um patrão, pode ser o pastor, pode ser qualquer pessoa. Se você respeita essa pessoa na frente dela, irmãos, eu respeito, olha, eu tenho respeito pelo fulano, eu tenho uma admiração pelo fulano, mas na ausência dela, irmãos, você não respeita, você está temendo a Deus? Não. Porque nós tememos a Deus, irmãos, também na ausência das pessoas. Eu respeito a esposa, ela na minha frente ou ela longe de mim. Quando eu respeito ela perto ou longe, eu estou temendo a Deus. Eu respeito o pastor perto ou longe, estou temendo a Deus. Eu respeito o patrão perto ou longe dele, eu estou temendo a Deus. Se eu respeito só quando a pessoa está perto, está faltando o que, igreja? O temor, né? Então muitas são as pessoas que na frente ela está respeitando, na ausência a pessoa ela fala mal, né? Ela não guarda a língua, ela fala enganosamente, ela mente, ela fofoca, ela fala tanta, desculpa a expressão, tanta besteira. Está faltando temor, né? E com isso, irmãos, a pessoa ela vai se acabando de forma espiritual, onde o inimigo vai então enganando muitas pessoas, achando, não, isso não tem nada a ver, né? Cuidado, igreja. Olha o que o salmista está dizendo: guarda a tua língua do teu mal, dos teus lábios, né? De falarem enganosamente. Vamos seguir aí a leitura? Versículo 14: aparta-te do mal e faz-o o bem, procura a paz e segue a... Para aí. Sabe, igreja, esse versículo aqui me mostra dois lados. Primeiro, o salmista está dizendo o quê? Aparta-te do mal. Resumindo, irmãos, deixa de fazer o que é errado. Não é isso? Mal é o lado errado.
Deixa de fazer as coisas erradas, aparta-te do mal. E qual que é o outro lado do versículo? Procura fazer o bem. Sabe, eu estava dizendo de manhã, tem gente que deixa de fazer o que é errado, mas ela não faz o certo. Tem que deixar de fazer o errado e também fazer o certo. Olha o versículo: aparta-te do mal e faz o bem. Não, eu já não faço mais o mal para a pessoa. Tudo bem, amém, glória a Deus. Agora faço o bem a ela. Faço o bem a essa pessoa. Né? Veja que às vezes a gente pega só um lado, aparta do mal, deixa de fazer o que é errado. Tá tudo bem, mas não é só isso. Deixou de fazer o errado, agora faço o certo. Né? Apartou do mal, agora faço o que é bem, o que é certo diante de Deus, diante das pessoas. Amém, igreja? Versículo 15, vamos lá. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar na terra a memória deles. O justo clama e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amém. Então, veja que a gente precisa, irmãos, estar temendo ao Senhor, para não ser enganado pelo maligno. Uma outra pergunta que eu fiz de manhã, assim, para saber se estamos temendo ou não: você procura saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ao tomar uma decisão, você procura Deus, irmãos, para saber qual é a opinião dele naquilo? Ou você faz no calor da emoção, você toma as decisões precipitadas, você age, né, pelo impulso? Como que você vive? Quem teme a Deus, irmãos, procura saber: Deus, o que o Senhor quer de mim nisso? O que é a sua vontade nisso aqui para mim, Senhor? Veja, irmãos, é reverência a Deus, é estar com o coração voltado. Não, a minha vida é dele. Eu não posso tomar decisões sem ele me orientar, sem ele me guiar, sem ele me mostrar o que eu devo fazer. Então nós precisamos estar bem cientes: se eu estou procurando viver a vontade de Deus, é um sinal que eu estou temendo. Né? É algo que, irmãos, muitos deixam, né, de fazer. Saber qual é a vontade de Deus. Eu vou parar por aqui nessas perguntas iniciais. Só isso também não define, tá, irmãos? Como eu deixei bem claro no início. Claro que existem N de perguntas que podem trazer uma definição exata para te responder se você está temendo a Deus ou não. Mas já dá para clarear, já dá para refletir, colocar a mão na consciência: meu Deus, eu não estou temendo a Deus. Se eu não estou fazendo isso, se eu não consagro o meu dia a Deus, se eu não oro abençoando os alimentos, se eu não oro pela minha família, se eu não fujo do pecado, se eu fico falando mal das pessoas, se eu não procuro saber a vontade de Deus, irmãos, é sinal de que não existe temor, né? Ou o temor né, onde, né, diminuiu. Então a gente precisa rever com essas e outras perguntas e procurar saber se estamos temendo Deus, se estamos fazendo o que Deus quer que seja feito. Agora, igreja, abra aí por favor. Nós vamos ver na Bíblia agora o que a própria palavra nos mostra em Eclesiastes, capítulo 12, o verso de número 13. Eclesiastes 12, 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, qual é o fim? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Repete de novo: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Por que, igreja? Porque este é o dever de todo
de todo cristão, o dever de todo crente, dever meu, dever seu, irmãos, temer a Deus e guardar os mandamentos. Veja que o Senhor está dizendo que não é uma escolha nossa, é dever nosso. Cabe a mim e a você, irmãos, respeitar a Deus, respeitar a palavra, ter essa reverência e guardar, praticar, viver. Senhor, eu vou viver o que eu tenho aprendido. Amém, igreja? Se você está fazendo isso, é um bom sinal, né? Quem teme ao Senhor, teme a sua palavra. Quem teme a palavra, teme o Senhor da palavra, né? Com esse respeito, com esse temor pelo Altíssimo, você vai ter, irmãos, olha, condições de vencer a tentação, de vencer as provações. E ó, você vai chegar até o fim, como diz Apocalipse, você vai vencer, porque quem teme, vence. Quem teme, irmãos, é abençoado. Eu vou falar no final aqui da ministração, que quando nós somos tomados pelo temor do Senhor, nós então vivemos uma vida maravilhosa, onde desfrutamos das bênçãos de Deus. Vou mostrar aqui algumas referências, que você vai ver, vale a pena temer a Deus. Existe recompensa para quem teme a Deus. Existe, irmãos, o galardão para quem está com uma vida voltada para temer a Deus. Lembra do que Apocalipse fala? Ao que vencer. O que vai receber ao que vencer? A coroa da vida. Veja que com o temor nós vamos vencer as tentações, vencer as provações. Vamos ter uma vida vitoriosa. Apesar das lutas, nós vamos vencer as lutas. E aí, irmãos, o que vai acontecer? Nós vamos alcançar a coroa da vida eterna. Mas é para quem teme. Ao que teme, ao que então ouve a palavra, pratica, esse vai vencer. E quando esse vence, esse recebe a coroa da vida eterna. Amém? Vamos aqui para os Salmos 147. Salmo 147. O verso de número 11. Salmo 147, verso 11. Eu vou mostrar também aqui que experimentamos então as bênçãos do Senhor quando temos então essa vida de temor a Deus. Salmo 147, 11. O que está escrito aí? O Senhor agrada-se dos que o temem. A parte final já é outro assunto, né? Aí também ele agrada de quem espera na sua misericórdia. Mas a parte inicial, de quem que Deus se agrada? Entende, igreja? Com quem Deus fica feliz, contente? Com quem teme a Ele. O Senhor agrada-se, o Senhor fica feliz, o Senhor fica contente com quem teme a Ele. Sabe, irmãos, quando nós tememos a Deus, nós estamos agradando a Ele. E quando você agrada ao Senhor, né, você é participante, irmãos, daquilo que Ele tem como promessa também para a sua vida. Porque quem está fora da palavra, quem não está agradando a Deus, está fora da direção, está fora do plano, né? Então a gente precisa entender, eu preciso servir ao Senhor com temor. Salmo 2, verso 11. Servir ao Senhor com temor, né? Eu tenho que servir a Ele entendendo, respeitando, eu tenho que ter essa reverência às coisas sagradas. E aí, quando nós servimos a Ele entendendo, nós então passamos a ter, irmãos, um avanço na vida com Ele, na vida espiritual. Salmo 115, 11. Veja o que esses salmos nos mostram. Salmo 115, 11. Diz assim: vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Diga comigo, irmãos, quem teme a Deus, confia
mais e mais no Senhor. Quem teme confia em Deus. Estava dizendo de manhã, irmãos, não tem aquele momento de aflição, de luta, de dúvida, incerteza, aonde às vezes a pessoa fala assim, está faltando confiança. Por detrás da confiança, o que está faltando mesmo? O temor, porque o temor gera mais e mais confiança em Deus. Quando você está temendo, respeitando a palavra, praticando a palavra, irmãos, você vai estar então mais confiante. Olha só, confiante do quê? De que Ele é o seu auxílio. O que é o auxílio, irmãos? É a sua ajuda. Salmo 46:1. Ele é o socorro e presente na hora da angústia, né? Ele é o auxílio. Ele é, irmãos, aquilo que precisamos. Amém, igreja? Diga comigo, Deus é o meu auxílio. Mas só vamos confiar nisso, que Ele vai nos auxiliar, que Ele vai nos ajudar quando? Quando tememos a Ele. Então, quando confiamos em Deus, é sinal que estamos temendo. Porque quem, irmãos, não teme não consegue confiar em Deus. Ainda que ela tente, está faltando o temor, o respeito, como que ela vai confiar? Não vai ter confiança. Vai viver sempre cheio de incertezas na vida. Outra referência aqui, Salmos 145, verso 19. Salmos 145, verso 19. Diz assim: Ele cumprirá o desejo dos que o têm, ouvirá o seu clamor e os salvará. O que o salmista está nos mostrando aqui? Que Deus atende, Deus cumpre o desejo, a vontade dos que o têm. Como benefício, irmãos, quem teme a Deus tem os seus, vamos dizer assim, desejos atendidos. É claro que o meu, o seu desejo, a minha, a sua vontade tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Não adianta a gente ter uma vontade fora da vontade de Deus, não vai ser atendido. Deus vai atender a nossa vontade se estiver alinhada com a vontade dele. E aí quando nós tememos, Ele vai o quê? Ele vai cumprir. Você tem um desejo? Esse desejo vai ser cumprido. Você tem, irmãos, uma vontade, um sonho? Deus vai realizar isso. Por quê? Porque Ele faz isso para quem teme. Não? Tem muitas pessoas que os sonhos estão mortos, enterrados, porque está faltando temor. Tem sonhos que só vão ser realizados, irmãos, né? Quando a gente teme e faz aquilo que é para ser feito segundo a sua vontade. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Eu estou temendo a Deus, os meus sonhos vão ser realizados. Minha vontade é a vontade de Deus. Eu não vivo mais, né, para mim, eu vivo para Ele. Então, segundo o que Ele tem falado, temendo, os meus desejos vão ser cumpridos, né, atendidos. Outra referência aqui, igreja, Gênesis 22. Essa referência aqui, eu me lembrei de manhã daquela história de Abraão. Gênesis 22, propriamente o verso 11 e 12. Lembra dessa história? Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. E aí, irmãos, o Abraão, obedecendo a Deus, vai para o sacrifício, leva o menino para ser sacrificado. Chegando já na hora de sacrificar, o que acontece? O anjo grita, brava, né? Abraão, Abraão, olha só, né? E aí o Abraão disse: eis-me aqui. O que Deus fala através do anjo? Versículo 12, vamos ler? O que está escrito aí? Então disse, Deus falando, ó, não temas, através do anjo, né?
não temas a tua mão sobre, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que teme a Deus. Repete, agora sei que teme a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único. Igreja, isso aqui é tremendo, hein? Quando tememos a Deus, nós dispomos a entregar aquilo que Ele nos pede. Quando você teme a Deus, irmãos, quando eu temo a Deus, a gente entrega para Deus aquilo que Ele nos pede. Deus te pede algo para você fazer, irmãos, com temor você vai lá e faz. Você vai lá e entrega aquilo para Ele. Mas quando a gente não teme, irmãos, a gente não faz, a gente não obedece, a gente não entrega para Ele aquilo que Ele pediu. Será que estamos de fato temendo a Deus? Olha o exemplo de Abraão, o filho, irmãos, um filho, e por obediência, por temor, ele vai lá e entrega a Deus, e Deus vai e fala assim: olha, não estenda a tua mão contra o seu filho, não faça nada contra ele, porque agora sei que verdadeiramente teme a Deus. Está entendendo aqui a colocação, irmãos? Quem teme, entrega aquilo que Deus pede. Quem teme, irmãos, obedece o que o Senhor está falando. Aí cada um vai tirar suas conclusões. Será que você está temendo a Deus? Quando Deus te pede algo, quando Deus fala para você fazer, quando Deus, irmão, no teu coração põe ali aquela vontade, e às vezes você fala: mas será que é minha vontade? Não, é de Deus, para você fazer, para você executar, e aí você acaba não fazendo. Então, aprenda com essa história. Quando tememos, entregamos a Ele aquilo que Ele nos pede. Houve uma entrega, né? Por temor a Deus, o Abraão estava, irmãos, entregando o seu filho. Amém, igreja? Nós temos que também, né, entregar a nossa adoração a Deus, a devoção. Nós temos que entregar uma vida de obediência à sua palavra, uma vida de dedicação a Deus. E quando que a gente vai conseguir fazer essa entrega para Ele? Quando tememos. Tem gente que diz: eu não consigo ter uma vida de obediência, eu não consigo viver obedecendo a palavra. Está faltando temor. Mas eu creio, irmãos, que hoje o Senhor Ele vai restaurar o nosso temor, né? Eu creio que o Senhor vai fazer algo sobrenatural no nosso meio. Eu quero até te preparar aqui. Não espere sentimento, emoção, choro, arrepio. Pode acontecer, tem gente que tem essas experiências, amém, para quem tem. Mas se você não tem, irmãos, e não se emocionar, não se arrepiar, não fique pensando que você não teve da parte de Deus a restauração do temor na sua vida. Por que eu digo isso, irmãos? Eu sempre falo pregando sobre essa palavra, onde o Senhor está dizendo: tudo é possível ao que crê. Não é ao que chora, ao que se emociona, ao que arrepia. É possível ao que crê. Eu creio. Então é pela fé, eu creio que hoje Deus vai me restaurar, né? Deus vai restaurar o temor vai voltar, e eu vou voltar a ter aquela vida, né, dedicada ao Senhor. Amém, igreja? Eu creio que hoje é um dia de restauração. Hoje é um dia que Deus quer de volta, né, aquela adoração a Ele, né? Porque para Ele a honra, a glória, ela deve ser dada sempre. Amém? Diga graças a Deus. Fique em pé, vamos orar. Deus abençoe.